Bruno César. Então ali ele não teria muito o que fazer, entendeu? Não é que ele abriu o canto igual tá falando aqui o Arthur Lima. Se ele bota a barreira para outro canto, ele abre o canto para o Pikachu, que também bate muito bem. Então na falta não teve o que fazer. Aí quem falhou na falta, para mim, foi o Frazão, fazendo uma falta desnecessária da entrada da área. Mas só que aí é o que a gente vem falando. Vai ficar esses questionamentos, porque qualquer lance que for em cima do Agenor, a gente vai achar que era defensável, que ele armou mal a barreira. Não tem como. Não dá mais pro Agenor. É o que eu estava falando. Uma coisa que eu já aprendi nessa minha curta passagem de vida. Quando muita gente começa a questionar certa coisa, aí por mais que eu acredite nela, é hora de rever. Entendeu? Porque não é possível que toda a torcida do Fluminense esteja errada e só o Diniz esteja certo, querendo manter o Agenor. Não dá. Não tem como. Diego Torres, novamente, aqui outra coisa que eu também observei. Que eu acho que o Gilberto falhou no primeiro gol, que era para ele cobrir ali o segundo pau quando o jogador do Vasco cabeceia sozinho. Mas só que na origem da jogada, o Nino rouba uma bola, ele tem a chance de sair jogando, quase perde, recupera a bola, perde de novo e comete a falta. Aí realmente o zagueiro vacilou e depois aí tem um monte de lambança, o Gilberto deixa o zagueiro do Vasco cabecear sozinho, o Agenor faz aquela cagalhofância toda, espalmando a bola para o meio da área, e aí realmente ficou muito complicado para o Fluminense, foram seguidas falhas, mas que culminou na falha do Agenor. Porque se a gente for ver, o Nino comete a falta. Mas se o Gilberto tivesse lá na área, ele tirava. Aí o Gilberto não tirou. E aí o zagueiro do Vasco cabeceia fraco. Ou seja, um poderia ir encobertando, o outro não encobertou, acabou na falha do goleiro, que é onde não pode falhar. O goleiro, até para quem joga pelada sabe, o goleiro é o cara que não pode falhar. Se o zagueiro falha, a gente tem o goleiro para cobrir. Se o atacante falha, tem um meio de campo para cobrir. Tem o volante para cobrir. Agora, se o goleiro falha, quem cobre? Não tem ninguém. É aqui o Flávio Adriano falando uma coisa que é a minha opinião e é que eu acho que o Diniz tem que começar a mudar algumas peças, por mais que estejam rendendo em algum ponto que ele acha, porque muitas coisas a gente vem vendo que não tem condições e ele mantém, então ele acha que está rendendo alguma coisa. E aí o Diniz tem que mudar por causa do que o Flávio Adriano S está falando, sem confiança. E é o caso do Agenor, foi o que eu falei. O Agenor não é um primor de técnica e ainda está sem confiança. O cara já não é tão bom e ainda sem confiança. E aí, o goleiro vai falhar? Vai falhar. Só que se o treinador insistir, ele falhou em um gol hoje, ao meu ver. Se ele insistir na terça-feira, ele pode falhar em 2 e aí custar a nossa classificação na Sul-Americana. Então, galera, o que o Ademar Nunes está falando, Diniz é teimoso. Todo técnico é teimoso, só que o Diniz está teimando além da conta. Muito complicado. Ó, o Carlos Pereira aqui, Eduardo, está falando uma coisa legal. Eu defendi o Agenor até onde pude. Ainda acho que ele é melhor que o Rodolfo, mas deixar Muriel no banco para ele. Então, o Carlos, o que você está falando é legal, porque vai de encontro com o que eu estou falando. Vamos colocar o Diniz, que teria tido a mesma opinião que você. Tá defendendo o Agenor, tá defendendo, só que o cara falha, a torcida pega no pé, ele já demonstrou que tá sem confiança. E aí o Diniz tem que dar o braço a torcer, como ele fez com o Rodolfo. Na época que ele barrou o Rodolfo, eu ainda achava que o Rodolfo era melhor do que o Agenor. Muita gente achou contra, como o Carlos acha que o Agenor é melhor do que o Rodolfo, eu acho o contrário. E aí o Diniz chegou num certo ponto que não tinha mais como manter o Rodolfo e ele colocou o Agenor. Chegou esse ponto com o Agenor. Não tem mais como manter o Agenor. E aí uma coisa muito interessante, eu vou tentar ver aqui se eu acho o comentário. Diogo Torres de novo, Diego Torres, Diniz foi soberbo. E aí é uma coisa que eu tenho achado, que o Diniz ele pensa fora da caixinha. Isso aí eu acho que é unânime, acho que todo mundo concorda com isso. Talvez esse pensar fora da caixinha faça com que ele cometa alguns erros, como por exemplo no caso do Agenor. Porque ele não faz o mais do mesmo. Mas só que em algumas coisas tem que se fazer o mais do mesmo. Mas se eu tirar o goleiro, eu deixo ele sem confiança. Diniz, o Agenor já está sem confiança. Então é melhor a gente ter um goleiro sem confiança no banco, fora do banco, do que ter um goleiro sem confiança de titular. E aí o que acontece?
Se ele bota o Muriel de cara contra o Ceará, ele jogava a confiança do Muriel lá em cima. E aí agora ele bota o Muriel na terça-feira. O Muriel entra na terça-feira e não pode cometer uma falha. Mesmo que não saia gol dos caras. Se ele cometer uma falha que deu um susto na torcida, a torcida já vai ficar desconfiada. Então, Diniz, acabou que, sem querer, acredito que sem querer, você possa ter queimado até o goleiro que chegou. Porque pode ter certeza, se o Muriel falhar, mesmo que o Fluminense não leve o gol, a torcida vai pegar no pé dele. E aí é o que eu já falei desde a contratação do goleiro. Eu não acho que o Muriel seja um primor de goleiro. Acho que ele vai cometer falhas no Fluminense. Só que a diferença é que se ele entra já desde o Ceará, foi contratado, jogou, vestiu a camisa e entrou. Ali, o goleiro já chega com a confiança lá em cima. Pô, vim para ser titular, eu sou o titular do time e acabou. Agora não. Ele já deixou o Muriel no banco, então já deixou claro para ele. Se você falhar, os caras aqui podem entrar no teu lugar. Então ele já entra com uma pressão absurda e se ele falhar, a torcida vai pegar no pé. E aí eu acho que o erro não foi só do Diniz. Acho também que foi da diretoria. Acho que não podia se investir num goleiro que não vai ser o titular absoluto. É o que a gente vem falando desde as falhas do Rodolfo. Para trazer um goleiro, tem que trazer um goleiro que vai chegar e vestir a camisa. Vai chegar, botar, e ó, o Cristiano Silva tá falando, o Muriel vai entrar com um peso imenso nas costas. É exatamente isso que eu tô falando. Entendeu? Então acho que já vem lá desde o erro da diretoria na contratação do goleiro. Tinha que trazer um goleiro que ia chegar e não deixar sombra de dúvidas que seria titular. E até, sinceridade, tem que questionar o Diniz pelo fato do Agenor falhar muito. Mas em nomes, assim, será que a diferença é tão gritante? É claro que hoje a gente vai falar por causa da falha do Agenor, mas a diferença é tão gritante assim entre um e outro? Então, galera, ó, o Ademar Nunes falando aqui, o Alan fez muita falta. O Alan faz muita falta, só que foi melhor deixar ele de fora. Não tem como. Ali a gente vai fazer o quê? Não tem como. Cristiano e Silva aqui chegando com a gente. E aí o Fábio Bastos perguntando quando vamos reagir. E aí, Fábio, acho que, em primeiro lugar, trocar o goleiro pra gente parar. Primeiro tem que parar de levar gol. Não dá. Segundo, o ataque do Fluminense tem que botar a bola pra dentro. Já veio com o Pedro agora. Acredito que o Pedro vai dar um salto de qualidade muito grande nesse ataque do Fluminense. Eu acho que o Pedro e o Wellington nem devem funcionar muito bem. Só que o problema é que o Diniz tem que enxergar isso. Já pensou? Vamos imaginar. O Wellington nem é inscrito. Só que aí ele não tira o João Pedro, não tira o Ione, para deixar os caras com confiança. Então, Diniz, tem que rever muitas coisas. E aqui eu ouvi um comentário aqui, o Fábio Bastos, falando que o Muriel é excelente. E aí, Fábio, eu até concordo, até respeito o seu comentário, mas eu não acho o Muriel essa unanimidade não, tá? Essa é a minha opinião. Eu espero, já deixei isso claro, eu espero que eu queime minha língua, que ele venha no Fluminense e faça história no clube, mas eu não acho que ele seja um primor de goleiro não, tá bom? O Beto Brice já falando aqui, ó, que prefere Dorival Júnior. Eu ainda acho que tem que dar um pouquinho mais de tempo para o Diniz, mas eu acho também que tem que dar tempo cobrando. O Mário tem que chegar lá no vestiário e tem que cobrar. Chegar para ele e falar, Diniz, você é o treinador, a gente acredita em você, só que tem algumas coisas que tem que mudar. Como, por exemplo, o goleiro não pode se manter o Agenor. Tem que tirar para ontem. O problema do Fluminense era no gol, antes da atual gestão assumir. A atual gestão chegou falando que ia trazer um goleiro e trouxe. E é aquela história que a gente vem falando. Se não era do... Teve que ter passado pelo aval do Diniz. Teve que ter passado. O Diniz teve que dar o aval para trazer o Muriel. Eu não acredito que a diretoria iria trazer um goleiro sem consultar o treinador. Não tem cabimento. Então, se deu o aval, tem que botar o cara para jogar. Então, o Mário tem que bater lá na porta e falar, primeira coisa, botar o goleiro. E segundo, tem que dar resposta rápida.
Agora, já deu o tempo que tinha que dar. Eu sou um dos caras que defendo muito o Diniz. Acho que ele tem que ficar, independente dos resultados, ele tem que ficar até o final do ano. Acredito muito. Só que, como presidente do Fluminense, o Mário tem que chegar e tem que cobrar. Tem que chegar e tem que cobrar. Resposta rápida. E aí muda ataque, muda meio de campo. Uma coisa que a gente tem que ver, tem que botar o Caio Henrique no meio. É outra coisa. O Caio Henrique hoje é complicado, por mais que o Diniz já tenha falado que acha que o Caio Henrique é o nosso melhor lateral, aí o Diniz inventa, bota o Igor Julião na esquerda, bota um zagueiro, joga com 3 zagueiros, e aqui o Alexandre Werneck perguntando por que ele não coloca o Mascarenhas. E aí o Alexandre, o Mascarenhas se machucou de novo, então a gente praticamente só teria o Marlon de lateral, e não é da confiança do treinador. Então fica complicado. Então acho que outra, voltando aqui ao meu raciocínio, outra coisa é chegar e colocar o Caio Henrique no meio. O Márcio Alexandre falando, meu chefe, o time é horrível. Concordo, Márcio. Em termos, o time não é tudo que a gente esperava, mas também não é tão fraco para perder. O Fluminense não ganha há 6 jogos. O time é horrível para não ganhar há 6 jogos. Igual o Hernando tá falando aqui, ó. Fernando Diniz não é ruim, mas com os jogadores que temos não dá para jogar desse jeito. Esse negócio de 2 toques não dá. Até dá em certas ocasiões, que aí você atrai o time adversário para o seu campo, consegue explorar o contra-ataque. Mas, por exemplo, hoje, como iria fazer isso com João Pedro e Pedro? 2 jogadores que não têm tanta mobilidade. Entendeu? Então tem algumas coisas que a gente que tem que rever sim. Então acho que a primeira coisa, botar o Caio Henrique no meio, barra o Agenor, tem que começar de cara, barra o Agenor, e aí bota não sei, bota o Yuri, bota o Gilberto na esquerda, bota o Igor Julião, bota quem for, mas bota o Caio Henrique no meio. Vamos ver como o Caio Henrique vai se portar no meio. Porque não dá. São questionamentos que a gente fica fazendo. Ah, mas se fazer isso, se fizer isso, se fizer aquilo. Então a gente tem que ver na prática. Então o Mário tem que chegar, bater na porta, chegar, ó. Vamos mudar. Senta e conversa. Não precisa impor. O do goleiro tem que impor. Não tem como, tem que impor. O Diniz, o problema era no gol. A gente trouxe um goleiro, então bota o cara para jogar. Agora, de resto, eu acho que o treinador tem que ter essa conversa com o presidente. O presidente tem que questionar, vem cá, por que você não experimenta o Caio Henrique no meio? Bota, sei lá, o Igor Julião na lateral, dá uma chance pro Marlon de novo. Marlon é jogador do Fluminense, gente. Viu um clube lá da Turquia querendo um empréstimo de graça. Será que um clube aqui do Brasil vai pagar para levar o Marlon? Então, sei lá, bota o Marlon de novo, pega alguém do sub-20. Não sei. Mas bota o Caio Henrique no meio. Então o Mário tem. Eu não tenho essa oportunidade de chegar e ter essa conversa com o Diniz, mas o Mário pode. Então, Mário, vai lá, bate na porta do Diniz. Experimenta aqui. Botar o Caio Henrique no meio. Tem jogos que não dá para jogar com Pedro e João Pedro. São 2 atacantes de pouca mobilidade, por mais que seja matador, nato. Todos 2. Acho que o João Pedro é um baita matador. Mas fica praticamente morto jogando ao lado do Pedro. Então não dá, são coisas que não dá. E é o presidente que tem que chegar lá e tem que falar. O treinador é teimoso? Então, presidente, vai insistir até um certo ponto. Porque uma hora, se o resultado não vir, a gente sabe como é que é o futebol, vai cair. Então acho que antes de pensar em trocar, tem que ter esse diálogo. Paulo Angione, Mário Bittencourt, Fernando Diniz tem que sentar e rever alguma coisa. Deu certo o esquema com o Caio Henrique na lateral? Deu. Mas vamos arriscar o cara no meio. Marcos Paulo. Por que o Marcos Paulo não joga? Trouxe o Evandro. O Evandro veio lá da Itália. Lá estava na Áustria, jogando no... Agora não vou... Acho que é o Áustria mesmo, o time da Áustria que ele estava jogando. Era da Udinese. Não pode dar uma chance pro Evandro jogando desde o primeiro tempo? O jogo contra o Ceará, eu acho que era um jogo claro pro Evandro entrar jogando. Não entrou. Então são coisas que a gente vai ter que rever. E aí é o presidente que vai ter que chegar lá e bater na porta do treinador. Entendeu? Porque o que não dá é toda vez, todo final de jogo do Fluminense, a gente ter que chegar aqui e arrumar, tentar achar argumentações para mais uma derrota do Fluminense. Porque por mais que tenha empatado contra o Ceará, o sentimento que ficou foi sentimento de derrota. Ficou para mim?
ficou, acho que para todos os torcedores. Agora hoje, a gente abre a rodada do Campeonato Brasileiro jogando um clássico que poderia ter ganhado e aí a gente perde. A gente saiu na frente de novo, fez 1-0. E aí perde mais um jogo, mais um clássico. E aí, como a gente já falou aqui, 3 jogos contra o Vasco, 3 derrotas. E aí é aquela pergunta que já fizeram aqui, não lembro o nome do torcedor. Até quando? E aí eu pergunto pro Diniz. Mesma coisa, o Diniz chegou lá agora na coletiva, teve que dar explicações pela derrota. E aí o que a gente falou, vai culpar o juiz? O juiz falhou na expulsão do Frazan, mas sinceridade, gente. Se o Frazan não fosse expulso, se não tivesse cometido a falta, o Vasco iria fazer o segundo gol. Era óbvio. Foi a mesma coisa que eu falei na eliminação pro Flamengo no Campeonato Carioca. A sensação era essa. Naquela época, quando o Rodolfo falhou, a sensação era que se o Rodolfo não falhasse, o Flamengo iria empatar o jogo na hora que quisesse. E a sensação hoje era que o Vasco iria virar o jogo a hora que quisesse. Então tem que mudar e tem que mudar muitas coisas. Muitas coisas. Para terça-feira, para já, a começar do gol. Do gol tem que mudar. Nino foi bem, mas tem que ter um puxão de orelha. Caio Henrique, tem que testar o Caio Henrique no meio. Não dá para jogar João Pedro e Pedro, principalmente lá no Uruguai. A gente vai lá para o Uruguai, a gente vai pegar um Peñarol vindo para cima. E aí será? Eu ainda não, pelo menos eu ainda não sei a gravidade da lesão do João Pedro que saiu no primeiro tempo. E aí será que a gente vai jogar com João Pedro e Pedro de novo? Que contra-ataque que o Fluminense vai ter na terça-feira? Então, Mário, Angione, dá uma batidinha lá na porta do Diniz e vamos tentar rever alguma coisa aí. Porque senão vai ser difícil e a gente não quer passar por esse sofrimento de novo na terça-feira. Terça-feira tem que vencer bem. Vencer aí 1-0, 2-1, jogando bem. Talvez até um empate, dependendo da circunstância do jogo, para decidir aqui no Maracanã. Lembrando que não tem critério, que tem critério de gol fora de casa na Sul-Americana. Então a gente também é importante fazer um gol lá. Então, Diniz, contra-ataque. O jogo de hoje, não vem com essa que tem que virar a chave não, que ficou para trás não. Vamos consertar os erros. O zagueiro, jogo contra o Uruguai. O Digão provavelmente vai ser titular. Não vai entrar solando nos caras lá no campo de ataque não, pelo amor de Deus. Dá uma solada no adversário no meio de campo. Não tem condições. Tem que ter o puxão de orelha sim. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa resenha. Quase 1 hora de resenha. Aí é esperar agora, né? Terça-feira, como eu falei, vamos ver essa rodada. Secar aí para os nossos adversários não vencerem. Como eu falei, Cruzeiro e Bahia jogam daqui a pouco. Torcer para o Bahia. CSA e Atlético Paranaense, torcer pro CSA. O Avaí eu não tô lembrado do jogo. Desculpem que não lembro agora o jogo do Avaí nessa rodada. E tem São Paulo e Chapecoense. Então vamos torcer para esses jogadores, para esses times não ganharem e o Fluminense continuar fora da zona. Que por mais que a gente queira acreditar, ainda acredito que o Fluminense tenha condições de brigar lá em cima. Mas o principal foco do Fluminense é não cair. E aí a atual diretoria montar um bom time ano que vem, para a gente sim mirar a Libertadores e quem sabe até o título. Mas aí só ano que vem. Como eu falei, vou sempre acreditar no Fluminense, acredito que dá para chegar lá em cima ainda. Como eu venho falando, quando o time começar a encaixar, quando a bola começar a entrar, que é o que está faltando, às vezes a gente joga bem, mas a bola não entra. Então quando a bola começar a entrar, acredito que a autoestima do time vai melhorar e o time vai começar a vencer. Mas enquanto isso não acontece, a diretoria tem que agir, não demitindo o treinador, que eu ainda sou contra isso, respeito a opinião de quem acha que ele tem que cair, que realmente vem cometendo alguns erros e insistindo em algumas coisas inexplicáveis, como por exemplo o Agenor. Então eu concordo com quem peça a cabeça do Diniz, mas eu ainda manteria, mas teria esse papo franco com ele. Tem que mudar e tem que mudar para ontem. Tem que ter resultado imediato. Então, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente. E aí vamos torcer
para esses 4 times que eu falei aí não vencerem, o Fluminense se manter fora da zona. E ainda tem um detalhe, pega o São Paulo próximo sábado no Maracanã, mas Digão suspenso, Frazan suspenso, Matheus Ferraz machucado e o zagueiro lá, o Léo Santos, machucado. Só teríamos o Nino. Será que contrata algum zagueiro aí durante a semana? Se não, vai ter que buscar alguém do sub-20 ou então improvisar. Então fica complicado. Então agora, corrigir os erros de hoje, como eu falei. O jogo de terça-feira vai ser muito semelhante de hoje. Pressão da torcida, pressão do Peñarol tentando vir para cima. Então vai ser muito semelhante. Então não tem essa de virar a chavinha não. É consertar o que errou hoje para terça-feira. E aí acreditar que vai dar tudo certo e que a gente vai chegar longe nessa Sul-Americana. Dá sim. Muitos já vi alguns comentários aqui falando que não tem condições na Sul-Americana, mas eu acredito sim que o Fluminense possa ainda fazer muito bonito na Sul-Americana, pegar uma confiança e chegar bem no Campeonato Brasileiro. Mas não esquecendo, tem que haver essa cobrança do presidente, do diretor técnico, do vice-presidente, do manager lá, que é o Angione. Tem que haver essa cobrança em cima do treinador. Alguns jogadores, ele tem que falar por que ele não escala. Ele tem que explicar. Se ele não explica para o torcedor, ele tem que explicar para a diretoria. Então, galera, agradeço aí a todos vocês. Um ótimo final de semana, na medida do possível. Terça-feira, de volta aqui pela Flu News, comentando, se Deus quiser. Se não, uma vitória, um bom resultado do Fluminense aí, um empate com gols lá no Uruguai. E jogando bem, que já ajuda bastante para a gente voltar com essa confiança lá em cima e tentar beliscar essa Sul-Americana aí e terminar sem sustos o brasileiro. Acho que seria ideal para o Fluminense esse ano. Valeu? Grande abraço a todos. Antes de fechar, só agradecendo aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó, essa camisa linda do Fluminense aqui. Meu amigo Luizinho, lá de Piauí, trouxe pra gente, presenteou aqui a galera da Flu News. Então tô com a camisa aqui, Luizinho. Muito obrigado. Grande abraço aí pro Luizinho, para todo o pessoal lá de Piauí. Tá aqui até ó, o nome da torcida. Tem aqui ó, o Guerreiros Tricolor. Tentar achar outro aqui, ó, o Paraná Flu e o Flu Piauí. Valeu, galera. Grande abraço aí a todos. Terça-feira estamos de volta aqui falando um pouquinho mais de Fluminense. Ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus.